Posso desconectar? Hello, everyone. I hope you can all hear me. Olá a todos, espero que vocês consigam me ouvir. Se não estiverem me ouvindo, por favor, me avisem, mas eu acho que podemos iniciar. Primeiramente, sejam bem-vindos à Arena Israel. Meu nome é Débora Lima, como vocês podem ver, estou aqui apresentando o escritório do Ministério da Economia de Israel aqui no Brasil. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Renata pela grande oportunidade de compartilhar um pouco sobre Israel com vocês, né, nesse momento ímpar que estamos vivendo, né, pois sabemos, né, que essa parte de conexão é essencial hoje, né, e obviamente, né, toda essa parte de conexão e transição energética. É realmente muito bom ver essas iniciativas. Israel, apesar de ser um país jovem e pequeno, tem muito a oferecer com relação à inovação tecnológica, e eu estou muito feliz de estar aqui apresentando, né, os nossos colegas com relação ao que Israel tem a oferecer. Eu não quero tomar o tempo de ninguém aqui, então deixa eu apresentar a vocês o nosso consultor econômico aqui no Rio, que vai nos dar, né, as boas-vindas. E se você puder abrir, né, o seu microfone e dar o seu alô para todos. Sim, muito obrigada. E gostaria também de utilizar a oportunidade para compartilhar a minha tela aqui e apresentar a mim, né, e a vocês. Muito obrigada a todos por estar conosco aqui. E gostaria também de agradecer, né, a plateia que está conosco aqui. É realmente um grande prazer colaborar com, né, a Energy Connection, e é um grande prazer estar aqui com vocês, né, nesse painel de Israel. Como a Débora mencionou, eu sou a cônsul de Israel aqui ao Brasil, faço parte de uma grande equipe de 45 adidos mundo afora, onde estamos em capitais econômicas, tá? Não necessariamente a capital do país, e o Brasil, como é um país tão importante, temos 2 escritórios, um em São Paulo, que temos o Sarrinais, e a outra, né, é aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, e temos equipes locais, profissionais em setores diferentes, né? E temos alguns escritórios que, enfim, são liderados por pessoas diferentes, mas nós temos o objetivo de melhorar, né, os relacionamentos comerciais entre o Brasil e Israel. Queremos também penetrar, né, no mercado brasileiro, mas também ajudamos as empresas brasileiras que queiram conhecer o ecossistema de Israel. Eu vou passar aqui nas telas algumas atividades que nós estamos realizando para poder atingir, né, a nossa meta. Claro que nesse momento ímpar que vivemos hoje, muito está, né, nessa dimensão virtual, mas temos trabalhado muito de forma híbrida e somos bem flexíveis, podemos nos encontrar virtualmente ou presencialmente. Eu diria que uma das coisas que não podemos esquecer é que é importante nós realmente sermos precisos, né, com as solicitações que a gente recebe dos brasileiros, parte de Israel. Isso é algo que a gente faz regularmente. Temos, então, né, toda essa conversa e, bom, estamos, na verdade, tentando achar o distribuidor correto, ou então a solução correta se você for uma empresa brasileira, né? O distribuidor correto se você for um israelense. Bom, estamos aqui, e qualquer pergunta que vocês possam ter aqui, temos os nossos contatos, e claro, né, se você entrar em contato, estou mais do que disposta a dar o retorno a vocês o mais rápido possível. Muito obrigada, Thali, por falar um pouco, né, do nosso escritório. E sim, temos um dia muito frutífero à nossa frente agora para apresentar o nosso tema, que é o armazenamento de energia e eficiência. Eu gostaria de apresentar a vocês a doutora Yael Baraha
Harman, que é a chefe de tecnologia e renováveis no Ministério de Energia de Israel. É realmente um grande prazer ter a senhora conosco, doutora, para apresentar sobre indústria energética em Israel. Nós temos também o Armin Kren, e é realmente muito legal, né, ver um painel liderado por mulheres, especialmente nesse setor, e a gente vê, né, que estamos cada vez mais modernos. Então é isso. A senhora tem a palavra. Você falou o meu nome Yael, mas ele é realmente um nome de difícil pronúncia. Eu concordo com você. Bom, muito obrigada pelo convite e realmente devido a esse mundo novo, né, virtual, onde vivemos hoje, eu pude estar aqui e é um prazer estar com vocês aqui. Como a Débora mencionou, eu vou falar sobre Israel, oferecendo a vocês uma visão geral do setor mercado energético no nosso país, os nossos desafios, como também oportunidades, e depois o Lipi vai apresentar as empresas e tecnologias de armazenamento de energia, tá? Que acreditamos ser bem interessante. Eu vou então compartilhar a minha apresentação com vocês. Então, como vocês podem ver, os livros atrás aqui de mim, vocês conseguem, temos os dinossauros também. Com isso, vocês podem entender que eu sou, né, a diretora-chefe de ciências no Ministério da Energia, tá? E, bom, então, todos os ministérios aqui em Israel, eles têm, né, digamos assim, um representante líder, né, de ciências para que ele possa promover novas tecnologias, ideias e com isso possamos então avançar, né, cada vez mais. Não é fácil, claro, mas estamos sempre tentando melhorar. Bom, então, isso aqui é o papel que nós temos, né? O nosso escritório, digamos assim, a divisão de ciências do Ministério da Energia, né? Que é fornecer conhecimento ao mercado energético e a gente também oferece, né? Informações e aí ajudamos as empresas para tentar também motivar empresários, empreendedorismo, sejam eles velhos ou novos, na academia já começamos a trabalhar com eles, mas não estou aqui para falar sobre o Ministério da Energia. Vamos entrar aqui um pouquinho sobre a história, né, israelense. Qual que é a nossa história, né? É sempre a mesma história, né? Que os israelenses é como se fosse uma ilha. Não somos, na verdade, uma ilha, mas a gente se sente como uma ilha. Então, de uma perspectiva energética, não estamos conectados a ninguém mais, tá? Então, não podemos contar, né, com essas outras conexões. Então, nós nos vemos como uma ilha energética e precisamos suprir todas as nossas necessidades. Nós temos, né, ameaças de segurança sempre contínuas e isso afeta o mercado energético porque temos, né, um número menor de plantas energéticas, pois, né, sempre temos algum risco e produzimos então gás offshore, tá, que entra também, né, no nosso grid, né, na nossa rede. Temos também outras fontes energéticas que também estão sempre sob risco e precisamos analisar isso. Nós temos muito sol, como vocês, no Brasil, mas o nosso maior problema com as renováveis é que não temos outros recursos além, né? Então a gente tem, por exemplo, a solar, nós temos também a eólica, mas é um grande problema, né, em Israel, pois também somos uma fronteira de aves. Então, na verdade, nós temos uma rejeição muito alta, né, das turbinas eólicas. O crescimento populacional em Israel também ocorre muito rápido. A gente está falando de 3,2 filhos, tá? É a média por família. E nós temos muito gás natural que foi descoberto recentemente. O setor elétrico, ele é integrado de forma vertical pela empresa de eletricidade de Israel, e, na verdade, nós estamos tentando quebrar o monopólio e, bom, é em cima disso que nós temos trabalhado nos últimos anos. E vamos falar um pouquinho sobre o clima. Então, a meta para 2020 era para termos 10% de renováveis em Israel e agora mudamos as nossas metas, aumentando para 30%, né, de renováveis até 2030 e mais de 80% até 2050.
Sendo assim, estamos realmente efetuando grandes mudanças, né, nessa mudança energética. Queremos também reduzir o uso do carvão até 2025. E atualmente, por exemplo, em 2020, era para termos 10%, e aí, claro, a gente culpou a Covid, eu não sei se é bem ela a culpada, digamos, mas é mais fácil, né, culpar a Covid. E aí avançamos um pouco, e agora em 2021, ao final, né, de 2021, nós vamos chegar, né, nessa meta de 10% de renováveis dentro da nossa matriz. Eu vou agora dar para vocês, isso aqui é uma visão geral de Israel, tá? Mas aqui vamos falar um pouquinho sobre armazenamento de energia, pois nem tudo é lítio, né? Eu espero que vocês saibam disso. Eu vou então começar com a empresa chamada Ogwind, tá? Que é uma empresa que começou seu trabalho, eu acho que em 2018. É uma empresa interessantíssima. O que que eles fizeram? Bom, eles pegaram essa ideia de pegar o ar e comprimir o ar, tá? Num tanque subterrâneo. Aí eles construíram isso e pensaram, bom, a gente pode pegar a energia, por exemplo, da rede e podemos ou utilizar uma energia renovável, podemos condensar o ar e depois devolvemos isso para a indústria, que seria um ar condensado de boa qualidade a baixo custo. E eles pegaram a instalação deles e eles pegaram a ideia deles, avançaram uma etapa, eles acrescentaram tanques hídricos, tecnologia, eles utilizaram então esse ar condensado para mexer na água, que então movimenta uma turbina, e com isso eles produzem eletricidade. É uma forma eficiente de você produzir, você pode armazenar também energia aqui, né? Ou seja, quando a eletricidade estiver muito barata, você armazena ela como esse ar aqui, e aí quando você quiser que ela se movimente, você pega o ar que vai movimentar a turbina, e com isso você tem eletricidade. E agora o que eles estão tentando fazer é construir o seu primeiro microgrid, né? A sua primeira microrrede. Isso aqui é como se fosse um bairro, tá? Isso aqui é um bairro e, devido a razões religiosas, eles não querem ter eletricidade da rede principal, por exemplo, durante as férias deles e feriados. E aí o que que eles estão fazendo? Eles estão fornecendo a eles armazenamento de energia. Então vocês veem nessa foto aqui, podemos ver as crianças brincando e você vê que eles estão brincando. Se eles conseguirem construir isso aqui, vamos ter, né, esses tanques de ar. A parte de armazenamento será aqui, essa parte aqui será, digamos, a sala operacional. E aí, com isso, eles vão poder armazenar energia para 25 horas para todo esse bairro, tá? Então, essa é a tecnologia, né, nessa microrrede. A maior vantagem dessa tecnologia, ao meu ver, é que é muito robusta, tá? Então não é uma bateria que termina degradando, né, ao passar do tempo. Isso aqui é uma tecnologia simples e extremamente robusta. E acho que vocês devem conhecer a Bremiller, pois eu tenho certeza que eles trabalham, né, no Brasil, e aqui eles utilizam energia térmica. E o que que eles fazem? Eles armazenam o calor, tá? Termo solar, né, uma produção térmica solar, por exemplo, de gás também. Eles tiram isso, por exemplo, da rede, e eles podem então armazenar, tá, essa energia, né, na parte rochosa. E aí o que que eles fazem? Quando você precisa utilizar essa energia, está agora armazenada, e aí você pode utilizar isso para água quente, para vapor, para poder gerar eletricidade. Então, mesmo que, né, o sol tenha se posto, como você armazenou algumas horas, né, dessa energia solar, você pode ainda fornecer, tá, a rede. Isso é muito importante, pois, né, sabemos toda a questão, né? O sol ele se põe, aí tudo fecha, e isso na verdade não está a tempo para que a rede possa ter energia de outras fontes. Isso também é uma boa solução para a indústria, pois você pode utilizar, né, aquele calor diretamente sem precisar convertê-lo para eletricidade, e com isso a gente mantém a eficiência. E bom, isso aqui é a mesma coisa, mas diferente, né? Essa próxima, né? Então, a Nostromo trabalha com armazenamento de energia com gelo. E a mesma ideia, basicamente, eles pegam a energia e aí eles congelam a água, tá? Tornando, obviamente, a água gelo, e aí eles armazenam isso. Eles não
eles têm essa tecnologia, não é só um freezer, né, mas eles têm uma tecnologia que pode controlar, né, o descongelamento do gelo, e eles podem então utilizar essa tecnologia para rede. E, por exemplo, se eles tiverem, vamos lá, um prédio comercial e estão utilizando uma fonte meio cara, eles podem pegar uma energia mais cara. E aí você pode pegar a energia. E aí o que você faz? Você congela a água quando a energia estiver barata e depois você utiliza esse gelo para resfriar o prédio. Você não precisa nem converter esse gelo de volta para, para eletricidade, assim você não perde muita eficiência, mas se você utiliza esse gelo dentro, né, do sistema de ar-condicionado, você consegue resfriar o prédio utilizando esse gelo. E nós temos a Finergy, e bom, aqui, né, eles utilizam um sistema de ar também, e utilizam princípios muito semelhantes. Nós vamos falar sobre baterias diferentes, tá? Eles têm baterias de alumínio, tá? Que é armazenado dentro aqui de um combustível e é como se fosse uma madeira, né? Você pode queimar, né, a madeira, que é uma fonte de energia. Você pode também queimar o alumínio, que também armazena muita energia, e usando a água, na verdade, a gente oxida o alumínio e então geramos a energia, tá, por meio desse processo. E aí, para que utilizamos essa tecnologia? Bom, como a tecnologia é muito condensada, nós podemos utilizar ou para carros elétricos. Esse slide está escrito em hebreu, mas não se preocupem que eu vou explicar para vocês o que tem nesse slide. Então, aqui a gente vê, né, um carro elétrico, tá? Essa bateria pode nos dar uma autonomia de mais de 600 quilômetros, tá? Com essa bateria num carro, e depois aí você tem que parar num posto e aí você troca, pegando uma bateria nova, e aí o tempo de troca é muito rápido porque você não carrega a bateria, você só chega num posto, né? Teoricamente, todos os postos teriam essas baterias e você só troca uma caixa por outra, tá? E se manda, por assim dizer, né? E, bom, eles usam isso aqui, funciona muito na Índia já. Eu acho que eu não tenho aqui a foto daquele rickshaw. Você sabe o que é um rickshaw? Que é um veículozinho pequenininho, é tipo uma motinho, né? Com uma cadeirinha atrás que o pessoal usa de táxi na Índia. Enfim, eles utilizam esse tipo de bateria nos rickshaw e eles têm utilizado isso, tá? Por meio da Tata, que é uma fabricante de veículos na Índia, e por meio disso eles conseguiram desenvolver esse projeto. E o que você faz com alumínio depois? Você pode regenerar, tá? Você seca todo aquele alumínio e depois você consegue colocar o alumínio de volta, você pode reutilizar. E é por isso que é uma fonte energética renovável, né, sustentável. Por quê? Porque a gente pode regenerar o alumínio, que se torna, mais uma vez, energia. E, bom, e aí o que eles fazem? Além do carro elétrico, isso aqui é num futuro próximo, tá? Mas ainda é um projeto para o futuro. O produto verdadeiro que eles vendem, que é o que paga as contas deles, é para o setor de telecom e um backup energético. Então, você pode utilizar esse sistema aqui como um backup de energia para comunicações, né? Então, você tem o pessoal de telecom usa muito, mas você pode utilizar isso, por exemplo, num centro de computadores, servidores, pois você tem várias horas que você pode utilizar essa energia, e é também muito seguro, pois não degrada, pode se manter dessa forma por vários anos, e quando você for utilizar, ele não degradou, você pode depender, né, desse backup que se torna extremamente confiável, tá? Vamos agora falar da Gencel, que é uma empresa que trabalha com amônia ou hidrogênio, tá? Se eles usam amônia, eles convertem para o hidrogênio, e aí eles pegam uma célula de combustível, tá? Então eles pegam esse hidrogênio, que aí eles convertem para energia, eles produzem a energia, e isso também é um sistema, né, de backup para hospitais, para o setor de telecom, e eles podem agregar o valor de água limpa, pois, na verdade, eles convertem isso para água. Então, na verdade, eles podem te dar água limpa, de alta qualidade para hospitais. Então, na verdade, é um uso bastante industrial, né, que é dado para essa solução. E
já vem, né, nessas células. E aí essa empresa aqui, tá, que é também de armazenamento de energia, e estão no nível de desenvolvimento, e estávamos dando apoio a essa empresa ali no escopo da universidade. Eles saíram da universidade, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando utilizar um formato de potássio, tá? Como um carregador para armazenamento de hidrogênio. Então, quando a gente fala sobre hidrogênio como combustível, claro que a gente não quer, né, andar por aí transportando uma bomba de hidrogênio, né? Pois eu até gosto de risco, mas até para mim isso é um pouquinho arriscado demais, não uma bomba de hidrogênio como combustível, enfim. E aí o que eles fazem? Eles utilizam esse hidrogênio, colocam num formato de potássio, tá? Eles convertem isso, colocam numa célula de combustível e dessa forma é mais seguro utilizar o hidrogênio, por exemplo, em automóveis, tá? Nós temos baterias 3D, tá? Isso aqui, bom, é orgânico, tá? Essa bateria, então a bateria ela pode expandir, ela pode diminuir, tá? E com isso você termina tendo muito mais energia. E eu estou correndo aqui, pois eu já estou falando há 14 minutos e eu acho que eu tenho mais um minutinho só. Então, esse último aqui, essa Dr. Ten, tá? Que Mas esse cara, ele é maluco, tá? Ele é holandês, ele veio para Israel, ele falou, olha, eu quero construir a bateria mais barata, e aí ele construiu esse tanque aqui, e ele tem bateria de sal, tá? Então ele é muito grande, não é, por exemplo, para um carro elétrico, pois essa bateria aqui ela é muito grande, tá? Mas tem, então, várias quantias, ele não achou ainda o número, e enfim, mas você consegue fazer várias rodadas com essa bateria e pode ser um backup para, de novo, setor de telecom, né, se você tiver espaço, mas pode ser também utilizado como um ponto de carregamento. Então, ao invés de você tirar a eletricidade da rede para carregar um carro, você tira dessa bateria. E aí, com isso, você pode carregar o seu carro rapidamente, né? E continuar a sua viagem carregando essa bateria de forma bem rápida. Esse é o Dr. Ten, bem no início. Bom, é isso. 15 minutos e esse é o meu último slide. Muito obrigada. Obrigada por me escutar. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aí no question and answers, né? E aí eu vou respondê-las quando eu puder. Obrigado, Yale, por falar um pouco aí sobre as novas inovações ali em Israel. É muito interessante ver aí as soluções que o país vem encontrando para essa questão. Fique à vontade para continuar aqui conosco, se puder. Se tiver que sair, muito obrigada pela sua participação e pela sua apresentação. Muito obrigada. Seguindo em frente, então, como vocês veem, Israel é um dos países com o maior número de startups per capita do mundo. Então, resolvemos trazer algumas dessas startups aqui para apresentar suas soluções para vocês. Vamos ter aí 4 startups do ecossistema inovador de Israel que trata aí de inteligência artificial, eficiência energética, questões de armazenamento, etc. Então, gostaria de, antes de mais nada, chamar o Gilead Fischer, diretor de marketing da Adionics. Então, por favor, se puder entrar. Gilead, eles trabalham na produção de baterias microscópicas e eu tenho certeza que a apresentação será muito interessante. Ok, muito obrigado pela apresentação. Queria ver se vocês todos enxergam aqui o meu slide, conseguem ver a apresentação? Sim. Olá, eu sou o Gilad, da Adionics, e nos próximos 15 minutos vamos falar aqui sobre baterias. Como todos já sabem, vem acontecendo uma revolução na eletrificação e no armazenamento inteligente. E, lógico, a indústria automotiva está à frente dessa jornada, como empresas, por exemplo, Tesla e outras. Mas não é apenas o setor automotivo. O mundo está passando aí por uma situação onde 100% das energias devem ser renováveis para evitar o desastre climático. E a eletrificação vai ser um tema muito em voga nos próximos anos, nas próximas décadas.
um dos componentes que possibilita essa revolução da eletrificação é justamente as baterias. As baterias serão necessárias e muito nos próximos anos para atender a todas as demandas do setor automotivo, que hoje em dia vem sofrendo com uma forte falta de oferta. E também para fins de armazenamento de energia, para produção de energia, principalmente produção de energia. Daqui a 20 anos, possivelmente 90% da produção energética venha do sol, né, através de células fotovoltaicas e também a energia eólica. Tudo isso vai ser vendido em baterias. Então, precisamos de muitas baterias, milhões de baterias. Mas não é uma questão apenas de número de baterias. As baterias que temos hoje são ineficientes em termos de custo. No setor automotivo, para que tenhamos uma boa transição, precisamos que as baterias possibilitem que os carros elétricos funcionem por tanto tempo quanto aqueles que usam combustível. E 30% dos custos dos automóveis elétricos hoje tem a ver com o custo da bateria. Então, realmente, para conseguir fazer essa revolução, precisaremos de baterias muito mais baratas e eficientes. E por que ainda não chegamos lá? Isso porque a maioria das empresas que tentam melhorar as baterias, desde a década de 90, quando foram inventadas as baterias de lítio-íon, a maioria das empresas tem focado aí na parte química da bateria. Já investiram milhões de dólares nesse lado químico das baterias. No entanto, a estrutura das baterias permaneceu inalterada. E justamente por isso, por causa desse foco das outras empresas na química, nós, na nossa empresa, decidimos focar do lado físico. Nós mudamos a arquitetura, a estrutura da bateria para conseguir fornecer baterias de alta potência e alta energia sem aumentar os preços. E é disso que a empresa, que o mundo inteiro precisa. Fizemos isso trocando o principal componente da bateria, né? O ânion e o cátion, que fazem parte aqui da bateria. Nós temos duas lâminas de alumínio e de cobre. Nós pegamos elas, tiramos e colocamos aí uma esponja, que é uma estrutura porosa. E essa estrutura mais porosa possibilita mais área de superfície dentro da bateria, ou seja, é um espaço maior onde é possível colocar mais do material ativo. Nas baterias convencionais, nós fazemos uma sobreposição da camada em cima da parte de alumínio e isso acaba limitando a capacidade, a potência da bateria. Então, em vez de colocá-los em camada, nós integramos essas camadas dentro da nossa estrutura metálica, que aparece aqui na imagem. Dessa forma, conseguimos uma bateria com capacidade superior. Isso já foi demonstrado, inclusive. Nós conseguimos mostrar que a capacidade dessas baterias, a acessibilidade delas é 2 vezes maior. Também conseguimos 50% de redução no tempo de carga. Conseguimos também aumentar em 4 vezes a estabilidade mecânica dentro da bateria e também conseguimos uma dissipação de calor muito melhor. Esses últimos 2 fatores fizeram com que a gente pudesse aumentar o ciclo de vida da bateria e também deixar a bateria mais segura. A principal vantagem é o fato de que nós somos agnósticos do ponto de vista químico. Isso porque todos estão fazendo aí melhorias do lado químico, nós estamos aqui focando do lado físico. Então, podemos trabalhar com qualquer produtor do ponto de vista químico. São 4 ou 5 que já estão sendo utilizados na indústria, né? E podemos trabalhar com todos eles. Pegamos essas baterias, colocamos ali aquela estrutura que eu mostrei antes para melhorar o lado físico das baterias. Também há uma queda, nós não precisamos criar aí novas soluções, é só uma questão de colocar o anode e o catodo ali na mesma estrutura, nós que produzimos essas duas partes e temos aí uma solução sustentável, porque podemos trabalhar com novos materiais, com novas regulações, etc. Nós não usamos apenas hardware, também focamos no software. Temos aqui um
software de otimização pautado pela inteligência artificial para definir qual será a melhor configuração interna da bateria de acordo com o seu uso. Então, dá para você alterar dependendo do uso final ou do desempenho esperado daquela bateria. Também é possível usar o software para acelerar o desenvolvimento e reduzir os custos de produção. Falando então um pouco dos custos, né? O custo talvez seja aí o principal desafio. Então, a vantagem desses eletrodos tridimensionais, conforme já comprovado aí pela academia e por vários estudos, está claro. Porém, o principal desafio foi encontrar um processo de fabricação custo-efetivo para reduzir o uso de metais. E é justamente isso que a gente fez. Temos um processo de manufatura novo, que é custo-efetivo, escalonável e adaptável. Então, conseguimos desenvolver essa parte metálica muito melhor e conseguimos, ao mesmo tempo, reduzir em até 10% o custo total da bateria. Mesmo hoje, estamos ainda numa área bastante, ou num momento ainda bastante incipiente, mas já conseguimos firmar parcerias com grandes empresas do mundo inteiro, tanto OEMs quanto outras empresas, e principalmente no setor automotivo. Com cada uma dessas empresas, nós estamos produzindo um tipo de bateria diferente, com química diferente, utilizando, no entanto, os nossos catódios e anódios tridimensionais. Um deles, na realidade, vai usar NMC, um deles vai usar LFP, no caso de caminhões, e também temos um outro projeto onde a bateria vai ser de estado sólido, um pouco mais flexível. Isso aí é feito também em parceria com uma empresa. Também temos um projeto com um dos principais fabricantes de tecnologias vestíveis, wearables, do mundo, ou seja, desenvolvemos uma bateria que possa ser utilizada com dispositivos mais reduzidos, como, por exemplo, polímero de lítio. Eis os nossos parceiros, os componentes aí da nossa equipe, temos pessoas aí do setor acadêmico, do setor automotivo e também pessoas em posições de liderança que trabalhavam antes em outras empresas, como Daimler, Tesla, Shell, etc. Essas parcerias nos ajudam a encontrar as pessoas certas e lidar diretamente com a alta gestão das empresas. Então, concluindo, a nossa visão é integrar nossa solução em qualquer bateria no mundo inteiro. Dessa forma, acelerando a eletrificação e criando um futuro melhor para todos nós, no mundo inteiro. Se vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, é só fazer e farei de tudo para responder. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado, Gilad, foi ótimo a sua apresentação. Muito interessante ver essa revolução na estrutura das baterias do ponto de vista físico que vocês vêm fazendo aí e também o uso de inteligência artificial. Eu achei a apresentação muito impressionante. Como a gente já falou antes, eu não sei se você vai poder continuar aqui durante o resto da arena, se não, eu transmito as perguntas aí para você depois. A gente vai ter uma parte também de perguntas e respostas, mas só ao final dessa sessão. Então, não sei se você vai poder continuar com a gente, se puder, ótimo. Ok, muito obrigado. Agora, o segundo apresentador vai ser o Armin Greenocker, da F-Site. A F-Site desenvolveu uma solução de distribuição baseada em IA, inteligência artificial. Então, pode abrir o seu microfone e passemos agora à sua apresentação, Armin. Ok, obrigado pelo convite. Conseguem me ver? Conseguem me ouvir? Sim, ouvimos? Ótimo. Estou aqui para apresentar a F-Site. Somos uma empresa sediada em Israel e desenvolvemos aplicações de inteligência artificial para os mercados de energia distribuída. Gostaria de começar falando sobre alguns dos novos desdobramentos do mercado e depois eu vou falar de 2 ou 3 aplicações que a gente vem desenvolvendo. O mercado energético
no momento, está passando por mudanças fundamentais. Estamos vendo aí milhões de recursos de energia distribuída conectados aí à matriz energética. Também vemos cada vez mais o uso de medidores inteligentes, os smart meters, e também o uso de dados. Vemos também cada vez mais uma volatilidade no mercado devido à situação atual. Vemos aí, então, o surgimento de novos jogadores, de novos atores no mercado, justamente para resolver esses problemas. Nós, inclusive, vemos os dados como a solução desses problemas, dessas limitações. Estamos usando inteligência artificial para coletar e analisar os dados para, no final das contas, ajudar as empresas e os novos atores a terem sucesso nesse novo mercado em mutação. Nós criamos uma plataforma ampla que chamamos de Energy AI, que é capaz de prever, otimizar e comercializar a energia antes e depois dos medidores. Com base nessa plataforma, nós temos duas aplicações que oferecemos no mercado. O primeiro, o F-Site Predict, que é uma solução de previsão baseada em inteligência artificial. Falo aí da previsão da energética, lógico, e o segundo é o F-Site Optimize, que tem a ver com a gestão de recursos energéticos distribuídos. Pode ser utilizado em locais únicos e também ou em edificações únicas, mas também em microgrids e também em comunidades inteiras. A nossa solução Predict, de previsão energética, ela é muito precisa. Nós conseguimos concorrer em vários mercados no mundo inteiro e temos muita confiança de que a nossa solução consegue melhorar a previsão em até 50%. Temos projetos no mundo inteiro, em alguns casos aí com as maiores empresas de energia da Europa. Nossas previsões não somente são precisas, como também são flexíveis. Podemos utilizar em ambientes pequenos até os maiores possíveis. São muito flexíveis. É possível fazer previsões aí com minutos de antecedência até com meses de antecedência. Também a questão da resolução é muito alta, a transferência de dados é muito rápida e também a calibração é automática, ou seja, todo o nosso sistema e a adaptação desse sistema é feita automaticamente. Mudanças de consumos, por exemplo, e outros fatores são incluídos automaticamente. Algumas histórias de sucesso. São histórias de sucesso lá em Israel, com algumas das IPPs mais atuantes, conseguimos aumentar a precisão em até 50% dessas empresas em termos de previsão de uso energético. Também temos outros resultados em outras regiões que são bastante positivos e vemos aí uma expansão do nosso trabalho. Falando um pouco, então, sobre como oferecemos o nosso serviço para o cliente, temos algumas oportunidades aqui de acesso a dados energéticos. Por exemplo, as empresas ou os clientes usam essa solução aí nos seus medidores automáticos ou também usam as soluções em nuvem conectadas à internet para que possamos receber os seus dados. Também temos outras fontes de dados que nós usamos nas nossas previsões. Inclusive, é o que nos separa da concorrência. Somos capazes de processar uma série de dados diferentes e, dessa forma, gerar resultados extremamente precisos. Um pouco mais de informação aí sobre a segunda aplicação da nossa plataforma, que é de otimização. Aqui, nós otimizamos o processo e possibilitamos o uso de várias soluções ao mesmo tempo. Por exemplo, possibilitamos que as empresas que têm recursos de energia distribuída usem da melhor forma os seus recursos. Temos aí autoconsumo, redução em momentos de pico, compartilhamento ou troca de energia no mercado. Nós ajudamos a facilitar esses processos para que as empresas possam tirar o maior proveito dos seus ativos, aumentando ao máximo o retorno sobre seus investimentos. Em termos de otimização, nós temos aí uma série de casos de uso, uma série de mercados, temos uma série de aplicações antes do medidor, como o peak shaving, por exemplo, e também temos outras soluções que ficam do outro lado do medidor, que incluem, por exemplo, a concentração de vários serviços.
e alguns serviços piloto que temos com empresas, inclusive uma delas já foi mencionada. São vários projetos piloto de aplicação da nossa tecnologia em uma série de tecnologias diferentes de armazenamento. São soluções muito simples e versáteis que podem ser adequadas aos perfis dos nossos parceiros. Eis uma visão geral das nossas áreas de atuação. São algumas das empresas com quem trabalhamos e fomos uma das startups que foram selecionadas para participar do programa de Energy Tech Challengers. Então, ficamos muito felizes também de ter participado e de ter sido convidados a participar aqui dessa reunião tão prestigiosa. Obrigado, Armin, por compartilhar essa tecnologia interessantíssima conosco, né? Por exemplo, os medidores inteligentes, tudo isso é interessante. Foi muito interessante ouvir também do software de inteligência artificial. Peço para que fiquem conosco para podermos fazer, né, nossas perguntas e respostas depois, e vamos agora dar continuidade aqui no campo de inteligência artificial. Gostaríamos também de convidar o Armin, de um fornecedor global de software de controle crítico, monitoramento crítico, e muito obrigado, Avi, por estar aqui conosco e compartilhar a sua apresentação. Bom, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, né, nesse evento, agradeço a oportunidade de apresentar aqui para o mercado de energia. E, bom, o que eu vou fazer nos próximos 10 minutos é falar um pouquinho aqui, tá, da Emprest, o que nós estamos fazendo com relação, né, ao mercado de energia intermitente. Então, um pouquinho sobre a nossa empresa. Ela foi fundada em 2003, então já temos bastante tempo de mercado. Começamos a nossa jornada na área de defesa e estabelecemos, né, o nosso departamento de defesa desde aquele momento, e já tem 18 anos que desenvolvemos projetos diferentes no mercado de defesa, e como vocês podem ver aqui na foto, alguns de vocês talvez conheçam esse sistema de interceptação de mísseis, tá? Eles usam um software nosso para esse sistema, tá? Mas não é só esse sistema, temos vários outros projetos. E nós temos também a diretoria comercial que foi estabelecida há mais ou menos 10 anos, que na verdade alavancou muita tecnologia que foi desenvolvida para a área de defesa, e então implementamos isso em projetos diferentes, tá? Nessa área comercial. Mas mais ou menos 6 anos atrás, uma decisão foi tomada para focar na energia, né? Perdão, na internet da energia. Bom, na verdade, nós tínhamos essa parte de defesa e da comercial, que na verdade focou nas soluções da internet da energia. Agora, aqueles que sabem, né, muito sobre o mercado de energia hoje, sabem que muitos dos desafios que existem hoje, né, que é justamente essa questão, né, da energia de transição. Bom, eu mencionei alguns aqui que dão muito apoio a essas fontes de energia que não vêm, por exemplo, de células centrais, por assim dizer, mas na verdade vêm de todas as partes, né, da nossa rede, e dão então apoio ou mantêm muitos ativos que se integram com vários sistemas que têm sistemas diferentes, né, CRM, cibernético, etc. e tal. Então, precisamos integrar vários sistemas, tá? Com relação com as fontes renováveis, eles precisam calcular, por exemplo, a flexibilidade, né, para poder utilizar isso de forma
eficiente, então eles precisam calcular a flexibilidade e com isso cada vez mais os mercados de energia estão se abrindo para novos players, então empresas podem, né, comercializar essa energia. Então temos a necessidade para poder fazer a interação desse mercado. E o que nós, né, fizemos? Construímos uma plataforma muito poderosa com base, está na arquitetura de serviços, né, para que nós possamos, então, lidar com esses desafios. E aqui, como vocês podem ver, né, na parte inferior aqui, nós temos essa camada aqui física que tem a habilidade para fazer a interface com vários sistemas, dispositivos, ativos. E temos, né, realmente essa característica poderosa nessa plataforma. Agora, em cima disso aqui, nós temos a nossa tecnologia central, que é baseada em algoritmos, processamento, e em cima desse sistema aqui nós temos, né, essas duas partes principais, que é o que nós oferecemos ao mercado, que no lado esquerdo, né, nós temos, né, essa gestão, né, da borda da rede digital, tá? Ou seja, né, daquela rede inteligente, fazemos a gestão dela. E nós temos, né, o controle de tensão, estabilidade, para que possamos fazer a manutenção da energia, estações de carregamento para veículos elétricos, que tem se tornado um desafio crítico para o mercado de energia, né, como também, né, toda essa parte de gestão. E do lado direito, nós oferecemos para o pessoal de transmissão, né, que fazer a gestão do ativo, pois isso ajuda as empresas de energia manterem a sua rede de forma econômica e também, né, oferecendo essa manutenção técnica. E aí o MDERMS, que é um sistema de gestão de fontes de energia, na verdade é um sistema de sistemas, ou seja, estamos em cima de todos os outros sistemas fazendo a interface com eles. Então, de um lado fazemos a interface com esses sistemas DMS a DMS, do outro lado nós podemos nos integrar, fazer a interface, né, por trás do medidor, né, como, por exemplo, resposta à demanda. Também estamos abertos para poder fazer a interface com o mercado, né, que são sistemas de gestão energética. Temos aqui, né, os medidores inteligentes e no meio conseguimos ver as metas principais, né, do MDERMS para fazer, né, a gestão da carga de micro-redes, como também veículos elétricos. Esse slide mostra as funcionalidades principais do sistema, e aqui eu gostaria de enfatizar que somos um fornecedor de software, tá? Não fornecemos hardware, fornecemos soluções de software. Então, nós temos várias funcionalidades, temos várias analíticas, dispositivos, né, no nossos sistemas, e a gente vê, né, toda essa gestão, por exemplo, das limitações da rede analítica. Temos também, né, a gestão, né, da frota do programa. Nós podemos fazer também, né, uma integração ali da rede, né, do modelo do cliente também. Enfim, a gente consegue ver, né, o padrão, né, dessas interfaces que estamos implementando nas nossas soluções. Do lado direito, a gente consegue ver, né, os tipos diferentes aqui, né? Nós temos os clientes, temos as empresas, obviamente, de energia também. E eu diria que uma das nossas características ímpar é a nossa tipologia, na verdade, da nossa rede, tá? Essa topologia da nossa rede dinâmica que nos dá a possibilidade de fazer uma previsão da demanda. A gente consegue fazer também, né, a previsão da geração que será necessária para suprir a demanda, como também, né, os cálculos de tensão para termos a estabilidade em qualquer rede, né, que está integrada ao grid. A gente consegue ver aqui também as características únicas e, devido a isso, podemos fornecer
Todas essas questões aqui na parte inferior da tela, tá aqui, são casos que nos dão um maior nível de precisão, né? Como vocês podem ver. Agora, como um exemplo das nossas operações mais abrangentes, aqui nós temos a topologia. Nesse modelo, a gente consegue focar aqui, ó, 24 horas, né? A gente consegue fazer o cálculo, por exemplo, da flexibilidade necessária e podemos, então, desenvolver um plano que será executado pelas próximas 24 ou 48 horas. E aqui é só para mencionar que estamos interagindo diretamente com esse centro de condições. Por quê? Porque aqui nós temos um impacto na geração da energia, tá? Na solar, na eólica, nós temos também essa direção interface para que nós possamos ter o preço, calcular a parte de armazenamento de uma forma mais eficiente. Agora, com relação ao emprego, né, das nossas soluções, vocês veem que nós temos um alcance global, a gente vai desde a Nova Zelândia até as Américas aqui e todo o meio, então nós temos realmente produtos que já foram comprovados, né, por vários desses clientes do mundo afora, e aqui só para resumir, os nossos clientes alvos, por assim dizer, trabalhamos proximamente com empresas, né, de transmissão e distribuição energética. Nós temos um pacote muito interessante, né, para as plantas energéticas virtuais ou agregadores, e também trabalhamos, né, com os players de veículos elétricos, tá? Então temos os VPPs, agregadores, tá? Fabricantes, os proprietários de frota, como serviços de mobilidade como a Uber, por exemplo, e qualquer fornecedor, digamos, que ofereça uma eficiência energética como uma comunidade de energia, e fazemos isso também no âmbito industrial, né, essa eficiência energética, e também trabalhamos com fornecedores de armazenamento energético, né, para aquela energia backup, serviços auxiliares. E com isso, então, eu concluo aqui a minha apresentação, só enfatizando que aqui, né, a MPRES é global, mas vocês provavelmente vão ter acesso a essa apresentação depois. E, na verdade, o que eu apresentei é a história, digamos assim, né, da nossa empresa. Com isso, agradeço vocês pela atenção. Muito obrigado, Avi. Realmente é muito muito interessante ver nessas soluções de IoT sendo implementadas como um catalisador, né, para essa integração de negócio. Isso é um exemplo de tecnologia inovadora que o país tem a oferecer. Então, agradeço realmente você e peço que você fique também conosco para podermos responder a perguntas que virão. E agora, por último, mas certamente não menos importante, apresento o Woody Arrow, que é o CEO, tá, da Emissions Energy, e eu peço desculpas se eu tiver pronunciado o seu nome incorretamente. E a Phoenician Energy, tá, trabalha com a indústria marinha, desenvolvendo bateria de alumínio, tá? Então, bom, agradeço você por participar mais uma vez. Eu sou o Woody Arrow e eu sou o fundador e CEO, tá, da Phoenician Energy. Se tivermos tempo, eu vou explicar por que nos chamamos, né, de Phoenician Energy. E, diferentemente das outras empresas, somos uma empresa realmente muito nova que foca especificamente na transição para emissões zero, tá? No transporte marítimo. E todo o nosso pessoal que trabalha são pessoas, né, ex-marinha ou da marinha mercante, tá? Então, eu gostaria de trazer a atenção de todos aqui para a palavra do Antônio Gutierrez, tá? Que é o secretário-geral da ONU. Ele falou isso há alguns dias, que, né, o transporte de cargueiros é um mercado de nicho, pelo menos é considerado dessa forma, mas 3% dos problemas do clima vêm desse setor, e a indústria de carregamento está sendo pressionada a acelerar a sua transição para zero de emissões.
E a resposta pronta, digamos assim, né, para o problema do setor de transporte de carga é a gente utilizar baterias, tá? Isso não é necessariamente embarcações marinhas, mas metade da frota mundial é o que chamamos, né, de embarcações de curta distância. Estamos falando, por exemplo, em hidrovias internas. E quando eu falo de metade, né, da frota, eu estou falando de mais ou menos 50, 100 mil, 50 mil embarcações, tá? Pois há mais ou menos 100 mil embarcações no mundo. Quando a gente vê esse gráfico aqui, a gente consegue ver que não tivemos muita coisa feita desde o início da década. No entanto, há alguns anos, né, eu diria uns 2 anos, ele mudou, pois a curva começou a se fortalecer agora. E a razão disso é que a indústria, né, do transporte de carga, ele entrou, por exemplo, a trabalhar, né, pensando com as baterias. E, na verdade, nós tivemos uma boa resposta em carros e ainda não tivemos uma resposta muito interessante para embarcações. Primeiramente, devido a questões de segurança, pois você precisa de muito mais bateria, né, em embarcações do que carros, devido ao tamanho do motor. E nós temos também, né, uma vida útil que é muito mais curta nas embarcações. Estamos falando de 8 anos, né? E uma embarcação, né, um navio, ele é construído para durar 25 anos. E aí, com isso, nós temos, né, essa questão de segurança, e nós temos, então, um sistema que é muito mais caro. Por exemplo, você pode pegar a mesma bateria de um carro, mas se você for colocar isso num navio, você vai pagar pelo menos 5 vezes mais. E com isso, a gente tem, né, o que podemos alocar para energia. E nós temos instalações de carregamento também. Então, por exemplo, se a gente vê um problema para carros, imagine com embarcações, pois eles têm que se manter ainda mais tempo, né, em movimento, digamos. Então, estamos no momento trabalhando para desenvolver uma bateria diferente, tá? E a El mencionou, né, essas baterias de alumínio, que na verdade são parte da família de baterias, né, desse ar metal. E aqui, o que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo é uma bateria convencional e a maior parte do seu peso é a parte do reator, tá? Que é a mesma coisa que um diversor, tá? Pois a gente pega essa parte comprimida, né, do ar, e aí a gente usa, bom, pelo menos as baterias que nós utilizamos, a diferença é que eles não carregam a bateria com eles, eles extraem, tá, essa energia, né, da água. Isso é essa bateria ajustada, digamos assim, com essa parte hídrica. E a Finergy, que é a empresa israelense que desenvolveu a bateria, já foi mencionada anteriormente. A gente está vendo aqui no lado esquerdo, né, essa bateria de alumínio e aí o backup de telecom aqui, né, no meio. E aqui eu preciso também mencionar que o combustível aqui é o alumínio, e o alumínio é o metal mais abundante na cresta do solo. O que a gente vê aqui do lado direito, na verdade, são baterias novas de alumínio, cada um entra, né, nesse stack aqui, nessa pilha, e é mais ou menos 1 centímetro de grossura, e você vê que, de repente, tem essa placa que tem alumínio, que é parcialmente consumida. E aí o que a gente faz, né? A gente tem o licenciamento da Finergy, a gente desenvolveu exclusivamente o uso dessa bateria no setor, no mercado marinho. E como o alumínio ele precisa ser substituído, a ideia é utilizar o que é quase natural, por exemplo, né, nesse transporte de carga, seriam os containers de carga. E aí, a forma que estamos construindo, a gente consegue colocar 4,8 megawatt-horas de bateria, tá, nesse container. E se formos comparar isso
há uma solução existente de lítio-íon, tá? Num container desse de 20 pés, construído pela Energia Corvus, tá? Que é o principal fornecedor para aplicações de baterias marinhas. Eles têm mais ou menos, sei lá, 50% do mercado aproximadamente. A gente consegue ver que a capacidade é menos de um terço e pesa mais e também custa mais, porque a bateria lítio-íon, ela é realmente muito cara e essa bateria de ar, né, alumínio, ela custa muito menos. Agora, um estudo de caso, digamos aqui, a gente tem, por exemplo, para ser utilizado, né, no transporte de carga litorânea ou por dentro de hidrovias internas, a gente vê que 70% dessas embarcações são elétricas, eles também têm geradores, tá? Desses motores comerciais, né, para poder aumentar o seu alcance. É aqui que a gente entra e é aqui que deveria explicar o porquê que escolhemos, né, Phoenician Energy como nome. Se vocês virem ali do lado esquerdo, vocês verão, né, que os fenícios eles já tinham emissão zero, né, que era uma solução híbrida, né, que era eólica, e eles também tinham um remo. Então, a nossa ideia é pegar essa bateria de lítio-íon, pelo menos esse é o caso, para poder, né, utilizar essa bateria de alumínio. E a vantagem é que essa bateria, se ela não for utilizada, ela termina custando menos, ela também toma menos espaço e pesa menos. Um outro caso que nós temos aqui também, né, é essa energia ali litorânea, tá? Pois as embarcações, quando elas estão atracadas, elas têm, né, os seus motores, mas eles continuam a operar o seu gerador em Israel. Eles mostraram recentemente, tá? Essas embarcações ali ancoradas nos dois principais portos de Israel, cada um deles geram mais poluição do que os carros naquela cidade, né? E tem realmente uma grande pressão para reduzirmos isso, e a forma mais óbvia de fazer isso é colocá-los, né, na rede, conectando eles, né, na rede. Isso não é tão fácil, por quê? Porque estamos falando de embarcações que vão precisar de muita eletricidade, né, e de qualquer forma, você não pode conectar, né, a eletricidade que está ali no litoral para um navio que está embarcado. Então, quando a gente vê aqui as limitações, a principal limitação, né, seria o custo para que nós pudéssemos trazer essa energia, né, até o pier, né, ou seja, levar isso para a embarcação, e a gente vê isso como uma oportunidade de mercado. Então, quando a gente constrói essas baterias de alumínio, temos que, bom, a gente traria essa bateria aqui para o lado da embarcação, né, para que nós pudéssemos então servir, né, esse navio ali fora da ancoragem, por exemplo. E então a gente tem essa infraestrutura, isso é muito interessante, emissão é zero, e você não depende, por exemplo, da estação de energia local, pois normalmente isso não é uma fonte verde. O que estamos fazendo? É oferecer, né, essa energia, estamos tirando isso essa energia está saindo, né, por exemplo, da embarcação, tirando essa estação de energia, e com isso estamos sendo mais eficientes em utilizar essa solução. E, enfim, é isso que teríamos, e é isso, na verdade. Estou aberto a perguntas. Muito obrigada, Udi. A eletrificação de embarcações marítimas, de fato, é um assunto muito complexo, ainda há muito a ser discutido nessa questão de sustentabilidade das baterias. Muito obrigado aí pela apresentação dessa tecnologia tão interessante e espero que as empresas possam usufruir dessa inovação. Chegamos ao final das apresentações, então podem fazer perguntas aos palestrantes por meio do chat, eu já recebi algumas, inclusive. Na realidade, são perguntas para todas as empresas, então eu vou seguir em frente.
A primeira pergunta é para o Gilad, da Avionics, mas eu acho que ele já saiu, né? Ele tinha que sair. Então, depois eu transmito aí a pergunta diretamente a ele, sem problemas. Armin, da F-Site, tem uma pergunta para você também. Você ainda está aí conosco? Sim. Em relação à solução de previsão de consumo energético, há várias formas de se calcular o preço da energia, dependendo do país e das condições locais. Então, são duas perguntas, você pode respondê-las juntas. Primeiro, como essa solução pode ser aplicada em vários cenários diferentes, por exemplo, o cenário brasileiro? E quando você começa um novo portfólio, quanto tempo mais ou menos que leva essa parte de configuração inicial? Ótima pergunta, muito obrigado. Vou tentar responder da melhor forma possível. Se ficar alguma questão aí no final, é só me avisar. Olha, a configuração é muito rápida, ela é muito simples. Precisamos de um ponto de partida ideal, por exemplo, dados históricos de consumo energético. A complexidade do portfólio não é tão importante quanto o volume de dados energéticos que já foi coletado. Então, num caso ideal, seriam 2 anos de dados energéticos sobre distribuição ou consumo. Com esses dados, nós reunimos outros dados que já temos disponíveis e também informações de preço, porque, afinal de contas, o foco da nossa previsão aí é a geração e a carga energética, e não tanto o mercado. Então, isso vale aí para a nossa solução de previsão, para otimizar os preços. Aí, alguns países são mais relevantes que outros, os projetos podem levar um pouco mais de tempo. Quanto aos projetos piloto de previsão, nós levamos mais ou menos 2 semanas para a implementação. Então, o perfil da empresa é mais C2C, muito mais do que B2C. Nós colaboramos com produtores e fornecedores de energia, né, as utilities, ou concessionárias, e também empresas industriais, aquelas que detêm e distribuem energia em excesso de 1 gigawatts. Ok, muito obrigada, Armin. Agora tem uma pergunta para o Avi. É uma pergunta para todos, mas, né, na realidade, eu acho que vale para todas as empresas que estão aqui. Há essa percepção de que nós não usamos a internet das coisas e a inteligência artificial como poderíamos estar usando, tanto no Brasil quanto em outros países. Isso talvez tenha a ver com o custo de implementação desses tipos de tecnologia. É isso mesmo? Qual é a sua impressão? Olha, é uma ótima pergunta. Na realidade, tudo começou com a internet das coisas. A nossa primeira jornada foi a jornada de IoT. Aí nós desenvolvemos uma série de projetos iniciais sobre a conectividade da internet das coisas, também a integração. Vou mencionar alguns dos projetos de IoT. Por exemplo, carros conectados com mini sensores embutidos, irrigação inteligente, otimização do bombeamento de água, segurança, cidades inteligentes e muitas outras coisas. A internet das coisas forma a base de muitas das nossas tecnologias. Hoje, os DERs, os Distributed Energy Resources, recursos energéticos distribuídos, estão sendo utilizados com mais frequência do que a IoT. E hoje, com a matriz inteligente, o Smart Grid, no dia a dia, o desafio é utilizar um grande volume de recursos energéticos. E alguns também têm a IoT como base, porque as células fotovoltaicas, elas precisam ser controladas, então precisam ter um mecanismo para fazer isso. O sistema
No entanto, continua sendo baseado na conectividade IoT. E nas energias renováveis, elas são uma parte preponderante desse sistema. Eu espero que eu tenha respondido. Sim, respondeu sim. Muito obrigada. Temos aqui uma também para o UDI. E, sem dúvida, a gente ficou muito interessado aí na história por trás do nome, se puder compartilhar mais sobre isso. Mas temos uma pergunta aqui. Devido às condições de temperatura da água, isso acaba afetando ou não a capacidade das baterias de alumínio ou não tem nenhuma relação? Olha, as baterias funcionam da melhor forma possível entre 15 e 17 graus centígrados. E isso é o que acontece, é a temperatura do próprio sistema. Uma vez funcionando, elas vão operar até 17 graus. Então, não tem questões aí de segurança. Já a água do eletrólito, se não estiver nessa temperatura, aí vai precisar levar algum tempo aí até chegar nessa temperatura ideal ou vai precisar ser pré-aquecida. Então, esse é um dos motivos porque preferimos trabalhar conjuntamente com baterias de lítio-íon de baixa capacidade que possam, então, assumir essa função no início até que haja o aquecimento adequado e as baterias de alumínio possam começar a funcionar. Então tá. Então a bateria não precisa estar sendo utilizada para carregar. É verdade, é isso mesmo. Respondi a pergunta? Sim. Tem outra curiosidade sobre a sua apresentação. Você mencionou que, normalmente, os principais objetivos, os principais desafios, perdão, ficam ou são de responsabilidade aí dos donos dos portos e não dos donos das embarcações. Os portos são o principal desafio. É isso mesmo? Na realidade, os donos de embarcação não estão dispostos a gastar dinheiro que não precisem necessariamente gastar. Então, o que eu quis dizer com a minha afirmação foi que o custo de você acrescentar conectores aí à energia que está no litoral, conectá-los até o navio, vai aí de $500 mil até $2 milhões, no caso das embarcações maiores. Já no porto, temos aí os pontos de energia e as conexões que podem custar mais caro ainda, até $4 milhões. No caso de um porto com várias bermas, aí vários cais, na realidade, você teria um custo ainda maior. E isso apenas para aquele ponto específico. Nem todos os portos, no entanto, têm essa capacidade, nem toda usina tem a capacidade necessária. E, por último, devo dizer que o navio, a embarcação, precisa estar ali num cais específico para que seja feita essa conexão, porque há um limite aí no comprimento dos cabos que são utilizados nessa finalidade. Na realidade, não existe um limite, mas você acaba perdendo energia. Então, o que eu quis dizer é que o custo para os portos é muito maior do que o custo para os embarcadores, os donos de embarcação. Ok, ficou bem clara essa questão. Muito obrigada, Udi. Não há outras perguntas, então vou passar a palavra para cada pessoa aqui, para cada um dos apresentadores, para os seus comentários finais e, se houver mais alguma pergunta, podemos respondê-las também. Se não, gostaria de agradecer a todos os participantes e passar a palavra para as empresas tecerem seus comentários finais. Quero agradecer a todos. E se tiverem mais interesse, tiverem interesse em saber mais sobre as tecnologias que foram discutidas aqui, fiquem à vontade para entrar em contato comigo ou com a Débora. E aí nós poderemos ajudar, poderemos colaborar com vocês.
Então, temos aqui os dados de contato da Débora. Podem entrar em contato com ela. Ficamos muito felizes de poder compartilhar as nossas soluções, as soluções do ecossistema energético israelense com vocês. São apenas 3 empresas que participaram aqui, mas são apenas a ponta do iceberg. Há muitas outras empresas e há muitas oportunidades para os dois lados nessa área energética. Dito isso, gostaria de agradecer também a Renata por essa colaboração e também pelo convite a estar aqui. Espero que no ano que vem a gente possa se encontrar novamente em pessoa. Estou sendo otimista, mas muito obrigada. Obrigado, Thali. Obrigado a todas as demais empresas. Eu realmente fiquei muito impressionada. Muito obrigado a Yael, que também estava aqui representando o governo israelense. Muito obrigado a todas as empresas pela sua disponibilidade. Meu contato está aí na tela. Por favor, entre em contato comigo se tiver interesse em saber mais sobre as empresas que apresentaram aqui ou se quiserem saber mais sobre o ecossistema como um todo. Como eu já disse, é um país bastante amplo e estou aqui às ordens. Muito obrigado aí pela atenção, pelo tempo de vocês e tenham todos um ótimo dia. Obrigado, muito obrigado.